Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de tratarmos do tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a participar do nosso canal, a se inscrever, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo, compartilhar. E também, ao se inscrever, toque lá o sininho para você receber novas notificações. Este canal que tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais, aquele pensamento limitador, pau é pau, pedra é pedra, ou tá comigo ou vai para Cuba, ou tá comigo é nazista. E também este canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Professores do meu Brasil varonil, vamos para o debate público, nem que seja através das redes sociais, nem que seja através de um canal de YouTube. Se esse é o caminho, vamos nos utilizar deste caminho. Se inscreva também, participe do meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e vá também diariamente ao meu blog, Filosofia com Eldon Rosa Masson, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Professor Rico Guimarães, em Volta Redonda, candidato a vereador. Professor Rico, que também tem um canal no YouTube, canal do professor Rico Guimarães, como ele mesmo fala, um espaço de desalienação, e está se candidatando a vereador. E, se eu fosse de Volta Redonda, votaria no professor Rico Guimarães. Mas como não sou, gostaria de dizer aí para vocês de Volta Redonda que tem um nome aí que pode representá-los muito bem como vereador, ok? Eli Vasconcelos. Eli Vasconcelos escreveu a sua primeira obra literária chamada Crônicas, Poesias e Heresias, de Eli Vasconcelos, através da editora Amazon. Então vá ao Google, descubra lá o site da Amazon e solicite Crônicas, Poesias e Heresias de Eli Vasconcelos. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é o preço da estupidez. A estupidez, ela tem um preço. A estupidez tem um preço. Muito embora em política, e nós estamos falando de estupidez no espaço da política, a política ela tem um fenômeno que Hannah Arendt chamava de a imprevisibilidade da ação. Evidentemente que quando você realiza uma ação política, os resultados nem sempre são como você quer e como você espera. Mas há uma média previdenciária de que quando você quando a ação política é previdente, os resultados podem ser melhores. Em média é isso. Em média, os países que investem em educação de qualidade, com a mesma qualidade para todos, são países mais igualitários e onde as pessoas vivem em um IDH melhor, ou seja, em um índice de desenvolvimento humano melhor. Então, na média, é isso. Mas, dentre muitas coisas, às vezes você age de uma maneira e os resultados são outros. Porque quando você age politicamente, você age entre os outros interferem na tua ação. Mas mesmo assim, há um caminho, há uma experiência política histórica que nos mostra que certos caminhos são inevitáveis. Da maneira como nós organizamos a educação, é a maneira como nós queremos viver como sociedade. Por quê? Se nós somos uma sociedade desigual, já sabemos que precisamos dar educação de qualidade para todos, para termos um IDH melhor. Se não fazemos isso, é porque a educação brasileira deu certo. Deu, sim, porque ela funciona exatamente como ela tem que funcionar, como ela foi organizada para funcionar, para promover a desigualdade social.
e da maneira estúpida como nós tratamos a educação, porque a educação no Brasil é tratada com estupidez, literalmente. E a estupidez tem um preço. Há um preço para a estupidez e hoje nós estamos pagando um altíssimo preço por essa estupidez chamada desigualdade plantada, porque a desigualdade no Brasil ela foi e ela é plantada para ocorrer. Nelson Rodrigues dizia que se um dia, estou parafraseando logicamente, que um dia os idiotas dominariam o mundo. Mas não por ser inteligente, mas sim por ser a maioria. A maioria. Curioso, né? Porque nós, como maioria, cometemos um verdadeiro crime político. Logicamente, estou usando uma figura de retórica, estou usando uma hipérbole. Mas nós não fomos enganados. Uma coisa foi o Lula ter nos enganado. Outra coisa foi o Collor ter nos enganado. Outra coisa é uma pessoa nos enganar e a gente não querer acreditar que ela nos enganou. Isso tudo pode acontecer. Mas Bolsonaro não enganou ninguém. Desde a segunda metade, desde sempre, ele dizia lá atrás, desde dos seus primeiros dias como político, que ele era a favor da tortura, que o Brasil só iria ser consertado com uma guerra civil, que tinha que fuzilar pelo menos umas 30 mil pessoas e ainda homenageou vários torturadores da história da humanidade, inclusive o Ustra, general Ustra, considerado o maior torturador da ditadura militar. Então, sem esse papo, ele não enganou ninguém. Então eu escrevi até um texto, vou gravar um vídeo sobre isso, né? As pessoas foram cúmplices porque ele falou. Aí vem seu Lobão, né, na época da eleição, eu votei nele porque eu vi nele um homem bom. Poderia falar, eu vi nele um homem bomba, né? Mas acho que ele se enganou, né? Ele quis dizer homem bomba. Einstein falou o seguinte, acho que foi Einstein mesmo que falou isso. Se um dia nós fôssemos totalmente dominados pelo aparato tecnológico, nos tornaríamos verdadeiros idiotas. Será que no Brasil nós estamos nos tornando idiotas? E a idiotice está se tornando uma coisa comum porque eu estou preocupado, porque eu estou achando que a estupidez está virando a norma. A estupidez está virando o normal. Já faz algum tempo que eu tenho observado, eu como professor, que às vezes eu chego numa turma que eu estou assumindo, eu pergunto se os meus alunos, eu pergunto assim para os meus alunos se eles se lembram de alguma coisa do ano passado. Aí eles riem, acham engraçado não saber nada, não lembrar de nada. Eles acham engraçado. É como se houvesse um glamour, houvesse um charme na burrice. E às vezes um aluno que é só esforçado, esse aluno, às vezes, ele é discriminado e é tratado como nerd. O nerd da cultura americana é o nerd inventor, né? Do Vale do Silício, os caras lá, como o cara lá que inventou, que criou a Apple, a tecnologia da Apple, eram jovens que inventavam, que se tornaram cientistas, donos de grandes startups. Mas aqui no Brasil, o nerd é só o esforçado. Porque no Brasil, ser esforçado é ser gênio. E, diante do que Einstein falou, nós hoje estamos diante deste quadro e a tecnologia está nas mãos das pessoas. E a tecnologia, ela é riquíssima, porque hoje, de qualquer quarto, você pode falar com o mundo todo.
a informação é muito valiosa. E uma informação realizada por muitas pessoas juntas, isso pode gerar um escarcéu. E a tecnologia, como valiosa, é como se você pegasse $1 milhão e desse na mão de uma criança. O que essa criança vai fazer com $1 milhão? Então, a informação é muito valiosa. E aí nós estamos ainda encontrando caminhos para equalizar essa nossa relação com as redes sociais, com a tecnologia, com a educação. Porque no Brasil temos um problema seríssimo de educação popular. Curioso, agora na eleição dos Estados Unidos, a escolaridade salvou o povo americano de votar de novo no Trump. Porque os menos escolarizados votaram no Trump, mas os mais escolarizados não votaram no Trump. No Brasil acontece um processo inverso. E desde a eleição de 2018, os mais ricos parece que votam, os mais escolarizados, melhor dizendo, votaram em Bolsonaro. Porque esses mais escolarizados representam uma classe média brasileira. Existe um pensamento de classe média brasileira totalmente nocivo ao bem-estar da grande maioria. E essa classe média, ela quer ser o que é a elite. Mas nós estamos diante de uma crise hoje, mas essa crise, como todas as crises, ela é um negócio e uma grande oportunidade de negócio. Muita gente às vezes fica, a crise, a crise, a crise. Gente, a crise não é ruim para todo mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou locutor comercial também, além de professor. E às vezes quando eu saio para fazer locução aos sábados, né? É o único tempo, às vezes, que eu tenho para fazer locução. Quando a crise se instala e ninguém chama mais a gente, quem chama? As farmácias. Por quê? Porque na crise as pessoas não vão parar de tomar remédio. E outra, a crise adoece as pessoas. Então a crise é uma oportunidade de negócio. É na crise que as pessoas tomam empréstimo. E, gente, empréstimo, dívida, é ativo no mercado financeiro. É por isso que hoje no Brasil, em plena pandemia, os mais ricos estão mais ricos e os mais pobres estão mais pobres. E essa voz dos mais ricos tem uma influência muito grande na elite política. Ou a gente acha que decisão política é só por ética política. Não. Há valores econômicos envolvidos nisso. É por isso que nós estamos nesse impasse. Então, nós estamos vivendo esses impasses no Brasil hoje, né? Mas parece que no Brasil as coisas elas são um pouco diferentes, né? Eu tive no Uruguai e na Argentina no final do ano, né? Aliás, eu que gosto de viajar, já perdi até a conta dos países que eu já fui, mas eu tive no Uruguai e na Argentina no final do ano. E antigamente eu percebia, em países como França, Espanha e Peru, enfim, que quando você falava que era brasileiro, a pessoa logo estampava um sorriso no rosto. Brasileiro, ainda falava, né? Se lembrava do carnaval, do futebol, do samba. Agora está mais ou menos assim. Eu percebi isso em muitas situações. Você é de que país? Aí você... Eu sou brasileiro. Ah, brasileiro. Ah, a reação mudou. A reação mudou. Porque esse tipo de estupidez que nós estamos vivendo no Brasil hoje parece que é um produto de exportação que está sendo construído aqui no Brasil. E mesmo que nos Estados Unidos a gente vê um Trump e um trumpista e trumpistas, né? Que tão fanáticos como ele, lá parece que há uma certa infraestrutura republicana
e até de conhecimento, de escolaridade, que dá uma segurada nas coisas. Por exemplo, teorias da conspiração. A teoria da conspiração é um negócio. Tem canais aí, canais de televisão, onde a gente vê pessoas falando das teorias da conspiração. Alguns falam que o homem não foi na Lua. Mas, nos países desenvolvidos, se criou um mercado de teoria da conspiração, mas que se tornou uma coisa folclórica. E por mais que tenha aí um Steve Bannon, em certos países essas coisas estão ficando mais no campo do folclórico. No Brasil, a teoria da conspiração tomou conta do Estado. O Estado brasileiro incorporou a teoria da conspiração. Parece, e não é nenhum equívoco dizer que há um guru intelectualoide, melhor dizendo, nesse governo, que é o Olavo de Carvalho, que já disse que a Pepsi Cola usa fetos humanos para adoçar refrigerantes. Esse cidadão fugiu, saiu do hospício, sem alta, para ser hoje o guru da República. Este cidadão não passou da 5ª série primária, porque ele não sabe aprender. Eu, como professor, quando eu vejo ele falando, do ponto de vista da psicopedagogia, dá para perceber por que ele não passou da 5ª série. Porque ele não sabe aprender. A maneira como ele organiza o conhecimento, se uma escola levar o conhecimento a sério, ele não passa. Teve um amigo meu que uma vez eu tive que falar para ele até me deslocou, né? Aí eu conversando com ele nas redes sociais, eu falei, agora eu sei por que você trancou a faculdade de Direito. Porque você não sabe aprender. Do ponto de vista psicopedagógico, dá para perceber por que você não conseguia aprender e não conseguiu seguir em frente na faculdade. Então, o Olavo de Carvalho é essa pessoa que não consegue aprender as coisas. Não é que não tenha informação, não é que não tenha leitura, não é que não escreva bem, mas do ponto de vista formal, ele tem problemas metodológicos na aprendizagem. Ele não sabe aprender. E essa voz da estupidez, que hoje tomou conta da República, ela vem sendo construída com o tempo. Não nos esqueçamos daquilo que nós já falamos. Lá na década de 90, o que foi falado? Eu sou a favor da tortura, eu sou a favor de fuzilar pelo menos 30 mil pessoas, pelo voto a gente não vai resolver nada. E esta pessoa que hoje se encontra na presidência da República do Brasil não mudou e não vai mudar. Ele entrou ali para isso, para fazer esse jogo ideológico de 5ª categoria. E eu queria dizer para algumas pessoas irresponsáveis, por quê? Porque ele não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. Aí vem seu Lobão. Eu achei que ele era um homem bom. Seu Lobão, continue cantando, fazendo música, tá? Porque do ponto de vista político, você vai para o lixo da história junto com o Bolsonaro. Ok? Então, você vai para o lixo da história. Mas como compositor, confesso que você é um dos meus ídolos. Curto muito as tuas músicas. Mas, do ponto de vista político e de intelectual político, por ter inclusive elogiado um intelectual sério, não elogia Olavo de Carvalho. Ok? Então, do ponto de vista político, você, junto com o Bolsonaro, vai para o lixo da história. E isso tudo foi criado também através de um olhar equivocado que nós temos para com a corrupção. Foi criado todo um jogo de cena em torno da corrupção. Aliás, Gessé Souza, grande sociólogo, tem falado isso, né? Já faz um tempo, desde os dias da UDN, lá na década de 60, com Carlos Lacerda, e elegemos, né, um Jânio Quadros, que era da UDN, o discurso político vem se pautando apenas pela
luta contra a corrupção. Quem é o político bom? É aquele que luta contra a corrupção. Então a corrupção virou o centro das discussões políticas do Brasil. Então não se discute mais nada. Política no Brasil virou polícia. Segundo a ONG Transparência Internacional, diante de todos os países do mundo, o Brasil não é o mais corrupto de todos. A corrupção acontece na medida em que a desigualdade avança. Isso é cientificamente comprovado por estatísticas. Então, países riquíssimos como a China, que é mais rica que o Brasil, tem mais corrupção que o Brasil. Países riquíssimos como a Rússia, que tem muita desigualdade, tem mais corrupção que o Brasil. Países que não têm quase corrupção nenhuma. Dinamarca, Suíça, Suécia, Austrália, onde se investe na igualdade. Então, para combater a corrupção, temos que combater a desigualdade. Vamos combater a desigualdade agora com Guedes? Não. Então, o que estamos fazendo para efetivamente combatermos a corrupção? Absolutamente nada. Então, confundimos política com polícia. O que há em muitos países é uma distinção. Corrupção é tratado como coisa de polícia, e não como tema central da política. A política, né? Aí eu concordo, deve ser encarada como lutas de classe. Eu creio que hoje não há mais lutas de classe. Há luta em classe e nas classes, por causa da fragmentação do mundo do trabalho. Então não há mais aquela luta do nós aqui e eles lá. Nós, operários, contra os proprietários dos meios de produção. Como houve a fragmentação do mundo do trabalho, há também uma fragmentação dessa luta, que às vezes se dá dentro do grupo e de grupo para grupo, sem que as pessoas às vezes entendam contra quem elas têm que lutar, ou contra quem elas estão lutando, ou contra quem elas devem lutar. Então estamos diante de um quadro inaudito, que agora chegou ao seu ápice da estupidez. Eu estou pasmo. Agora, simplesmente, o governo vem solapando todas as instituições da República com a presença de milicos. Os milicos que estão lá na agência lá que regula, né, as vacinas, né? Me fugiu o nome da memória. Hoje, minha memória não está muito boa, não. Mas talvez eu lembre. Então, se combate a vacina chinesa por causa de uma morte por suicídio. Nós estamos chegando ao fundo do poço da estupidez, que está vivendo um momento inaudito. E para finalizar, agora nosso presidente virou piada no mundo todo por declarar guerra, né, aos Estados Unidos, né, que se não resolve na saliva, resolve na pólvora. Gente, Brasil em guerra contra os Estados Unidos. E para coroar com chave de, né, com coroa de espinhos, né, porque de ouro não dá. Para coroar o arsenal de estupidez, este governo deu uma base militar dentro do Brasil, que é a base de Alcântara, que inclusive já foi, para os americanos, e nem brasileiro pode entrar nessa base. O presidente do Brasil estabeleceu um território americano dentro do Brasil para supostamente declarar guerra aos americanos. Você imagina, você convida uma pessoa para morar dentro da tua casa e declara guerra a ela. O que eu tenho para concluir?
Se não acontecer nada, até 2022, se não houver impeachment, interdição, que 2022 chegue amanhã. Ok, galera? Vocês são do coração.